Olá, professora Estela novamente, para a gente dar continuidade à aula de hipertireoidismo na parte de tratamento, né? A gente já falou de tratamento medicamentoso, né? Que é o tratamento inicial no hipertireoidismo por doença de Graves, e a gente vai dar continuidade falando sobre o tratamento definitivo. Aí a gente tem duas modalidades de tratamento, que é o radiodo e a tiroidectomia. O tratamento definitivo ele pode ser necessário naqueles pacientes que não entraram em remissão com o tratamento medicamentoso. Então, ou então também naqueles pacientes que tiveram contraindicação por conta de um evento adverso grave, né? Ou mesmo naqueles pacientes que não desejaram continuar o tratamento medicamentoso, já quiseram o tratamento definitivo. Aí a gente tem duas modalidades, que é o radiodo, que vai levar à destruição da tireoide, né, por conta dessa radiação dada, né, e vai levar o paciente para um estado de hipotireoidismo, né, mas é uma troca interessante, trocar o hipertireoidismo pelo hipotireoidismo. É o tratamento que tem uma melhor relação custo-benefício, né? E é um tratamento tranquilo, ambulatorial, o paciente vai para o serviço, toma aquela radiação em cápsula ou em suspensão, né? Ele toma cápsulazinha e ela já vai fazer o efeito e ele pode ir para casa em torno de 4 a 6 semanas depois. A tendência é ele desenvolver eutiroidismo ou hipotiroidismo, né? Isso pode levar até 6 meses para ter essa resposta, para chegar ao hipotiroidismo, e o paciente vai sendo avaliado de tempos em tempos nesse período para ver da possibilidade já da suspensão do tratamento medicamentoso. A tiroidectomia, né, é a remoção cirúrgica da tireoide. O melhor emprego dela naqueles casos onde há um bócio muito volumoso, né, que já tem uma baixa probabilidade de responder ao radiodo, né, e aqueles pacientes que têm oftalmopatia grave, ou seja, aqueles que eles têm contraindicação ao uso de radiodo, que nessa situação de oftalmopatia grave, o radiodo pode piorar a oftalmopatia. Lembrando que o tratamento cirúrgico requer o preparo, né, do paciente, ele tem que estar clinicamente compensado e deve passar por um tratamento preventivo para evitar que haja, para que haja diminuição da vascularização da tireoide, para evitar hemorragias durante o procedimento. Outras causas de hipertireoidismo, tireotoxicose, elas devem ser suspeitadas, né, de acordo com algumas características do paciente, que o diagnóstico diferencial do hipertireoidismo, das tireotoxicoses, é importante ser feito porque, às vezes, o tratamento pode diferir de uma para outra, né? Então, o paciente que tem hipertireoidismo por doença de Graves, mais ou menos a sequência é aquela que a gente já falou, né? Mas outras causas de hipertireoidismo, como o bócio multinodular tóxico, né? Que é também uma produção autônoma de hormônio tiroidiano em excesso, pela presença de vários nódulos, né? O tratamento pode ser feito com drogas antitireoidianas de síntese, metimazol, propiltiuracil, mas eles não vão remitir, então geralmente se prefere dar um tratamento definitivo para ele, né? E pode ser o radiodo ou a cirurgia. E o próprio adenoma tóxico, né? Que é a doença de Plummer, que é aquela situação que eu tinha falado para vocês na aula anterior, que é um paciente que tem um nódulo autônomo, né, onde esse nódulo vai ter uma produção aumentada de T3 e T4, levando ao hipertireoidismo, né, é um nódulo único, hiperprodutor de hormônio T3 e T4, e o tratamento também pode ser feito com radiodo ou cirurgia, né, embora ele também possa responder com medicamentos. As tiroidites subaguda, é importante fazer diagnóstico diferencial com a tiroidite subaguda. Como eu falei antes para vocês, né, a tireotoxicose é o excesso de liberação de T3 e T4, mas sem necessariamente dizer que se trata de uma hiperfunção. Então, a tiroidite subaguda, por conta dessa injúria inflamatória que ocorre na glândula, né,
com destruição dos folículos tiroidianos, vai haver o excesso de liberação de T3 e T4 para a circulação, gerando um estado de tireotoxicose. Só que não é por hiperfunção, então não adianta eu dar aqueles medicamentos que reduzem a função da tireoide, que bloqueiam a função da tireoide. Não adianta, né? Nesse caso, o paciente vai receber um tratamento sintomático com beta-bloqueador, né? O propranolol, por exemplo, que é para controlar a palpitação, o tremor, né? Que é para controlar o aumento da frequência cardíaca que eventualmente esse paciente vai ter nesses estados. As tireoidites subagudas, elas cursam com um estado de tireotoxicose transitória, né, por conta dessa destruição dos folículos e liberação dos hormônios para a circulação, só que vai haver um momento que esses hormônios vão ser depurados e vai normalizar na circulação. E depois a tendência é a recuperação da função tiroidiana, né? Ele pode passar depois desse hipertiroidismo transitório por um estado de hipotiroidismo, depois normalizar a função tiroidiana, portanto não vai requerer nenhum tratamento definitivo, só o tratamento sintomático com beta-bloqueador e acompanhamento. E por fim, a gente vai falar da crise tireotóxica, que é a descompensação, que é uma emergência dos estados de hipertiroidismo, né? Que é um quadro de exacerbação clínica dessa doença e é uma complicação que tem elevada mortalidade, chegando a 10%, né? E geralmente ela é desencadeada por algum fator precipitante, seja ele infecção, alguma doença aguda como infarto, AVC, pancreatite, traumas, cirurgias podem funcionar como fator precipitante da crise, né? Ou a própria suspensão brusca dos medicamentos, das drogas antitiroidianas, né? Também é uma causa comumente relatada. Na verdade, essa síndrome clínica, né, dessa exacerbação do hipertiroidismo, ela ocorre mais pelo um aumento muito rápido da elevação dos hormônios tiroidianos do que do seu valor absoluto em si, do que do valor dos hormônios absolutos, né? Então é mais uma elevação muito rápida do que um número absoluto que vai levar a uma crise tireotóxica. As manifestações clínicas, na verdade, são as exacerbações daqueles mesmos sintomas que a gente conhece do hipertiroidismo, aqui de uma forma muito mais acentuada e grave, né? Então, o paciente vai apresentar aquelas manifestações de hipermetabolismo, com sudorese profusa, tremores, febre na grande maioria das vezes, né? As manifestações cardiovasculares bem mais exacerbadas, com taquicardia acentuada, arritmias, inclusive fibrilação atrial principalmente, mas podendo ter outras arritmias malignas, né, que podem levar a óbito, né? A insuficiência cardíaca podendo evoluir para hipotensão, até choque circulatório, edema pulmonar, enfim. O paciente também pode chegar com graus variados de manifestações psiquiátricas, como agitação, delírio, psicose, ele pode chegar comatoso, torporoso, enfim, né? É um quadro realmente bastante grave, que também tem manifestações gastrointestinais, né, com náuseas, vômitos, dor abdominal, né, e ainda tem as formas atípicas, que é sem febre, com estado epilético, ele também pode ser uma manifestação inicial, né, do quadro, ela abriu o quadro com estado epilético, né? E o diagnóstico é feito através de um score clínico, né? Não é um valor laboratorial que vai diagnosticar a crise tireotóxica. Na verdade, é um diagnóstico clínico, né? Que é feito pela contagem de pontos desse score, né? De acordo com os parâmetros. Por exemplo, taquicardia, a frequência cardíaca a partir, né, de 100, 120, aí vai somando os pontos, né? A temperatura axilar, de acordo com a temperatura, ele também vai atribuindo pontos e vai ser somado, a presença ou não de arritmias, né? Manifestações neuropsiquiátricas, enfim, é feito através desse score, desse índice de Burt e Wartofsky, que é até difícil de falar, né? Mas esse score
de acordo com a pontuação, a gente vai avaliar se o paciente tem baixa probabilidade, se é suspeito ou se é altamente suspeito se é altamente provável de se tratar de uma crise tireotóxica. E o tratamento dessa crise é feito em ambiente de UTI, tá? É grave, né? Claro que vai requerer a compensação clínica do paciente de todos os parâmetros hemodinâmicos, nível de consciência, avaliar ou não a necessidade de intubação orotraqueal de acordo com o nível de consciência desse paciente, ventilação mecânica, né? Hidratação, né? Então todo o suporte ao paciente crítico e as complicações que ele pode ter, né? Inclusive hemodinâmicas, tratamento de arritmias, enfim. Né? E o tratamento específico do hipertiroidismo, né? Que geralmente a gente vai dar preferência nessa situação ao uso de propiltiuracil, né? Nessa dose mais elevada, né? O metimazol pode ser utilizado também, mas o propiltiuracil tem a vantagem de inibir a conversão de T4 em T3, então ele é preferido nessa situação, né? E o beta-bloqueador, né, que é o propranolol, os glicocorticoides, né, que além de diminuir a conversão periférica de T4 em T3, ela também pode prevenir uma eventual insuficiência adrenal relativa que tem por conta desse excesso, desse hipermetabolismo que vai requerer uma maior reserva adrenocortical, tá? E ainda temos o iodeto, né? Ah, professora, explica melhor esse negócio de dar iodo para um paciente que já tem hipertiroidismo, né? Gente, a tireoide ela tem um mecanismo de defesa a altas cargas de iodo, né? Então, quando a tireoide recebe uma grande quantidade de iodo, ela momentaneamente ela suprime, ela bloqueia a síntese de hormônios tiroidianos. Então, é baseado nisso que faz sentido a gente dar um iodo, como na solução de Lugol, em altas doses no paciente com uma crise tireotóxica. Né? Mas claro que esse bloqueio é transitório, tá? Então, o paciente no tratamento, ele precisa ter iniciado primeiramente o bloqueio, a droga antitiroidiana de síntese, né, como o propiltiuracil, para depois é que a gente faz essa dose de iodeto, essa solução de Lugol, aproveitando esse efeito que a dose alta de iodo tem transitoriamente na tireoide, né, e nesses pacientes que têm hipertiroidismo, esse bloqueio ele vai permanecer desde que você dê o antitiroidiano de síntese. Então, essa estratégia pode ser interessante no tratamento da crise tireotóxica, né? É bastante complexo, requer que vocês estudem esse assunto e eu estou à disposição na segunda-feira, que é o nosso encontro, para a gente tirar todas as dúvidas dessa doença difícil com o tratamento também bem complexo, né? Então, até segunda, pessoal. Um forte abraço.